Fala pessoal, um bom dia florido e iluminado para todos vocês. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez e não me conhece, né, eu me chamo Bianor Albuquerque, sou um pequeno colecionador e produtor de rosas do deserto. E esse canal foi criado para amigos, né, clientes que têm rosa do deserto e têm alguma dificuldade para tirar as dúvidas. E hoje, o vídeo de hoje foi um compromisso meu com vários inscritos no nosso canal, que a gente vai falar sobre substrato, e me comprometi também com algumas pessoas muito curiosas que tinham lá, que nos meus vídeos viram que tinha areia no meu substrato, e eu me comprometi com eles de falar nesse vídeo também sobre areia, porque faz parte também, né? Esse é um vídeo que eu tenho certeza que não vai ficar só nesse, é amplo, é muito amplo, tá? Um assunto puxa outro, uma coisa puxa outra. Para vocês terem uma ideia, o substrato está ligado à adubação também, que faz parte. Então, é um vídeo que para muitos aqui vai ficar com gostinho de quero mais e vai ter mais lá na frente, tá certo? Mas o que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo? Eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com os substratos, os que eu comprei, né, que tem no mercado aí de maior nome. E quero falar também sobre o que eu uso hoje. Quando a gente fala sobre substrato, para muita gente parece ser uma coisa muito complicada, mas é muito simples, tá? Não tem mistério. Muita gente no final desse vídeo vai ficar feliz da vida com o que tem hoje, né? Mas antes da gente passar para o vídeo propriamente dito em si, eu quero mostrar para vocês uma curiosidadezinha. Umas rosas que abriram aqui, porque eu sei que tem gente nesse canal que adora ver novidades. E eu gosto de mostrar aqui as rosas que nascem das minhas polinizações de rosas famosas. Eu tenho umas aqui para mostrar para vocês antes da gente passar para o vídeo. Vamos lá dar uma olhadinha rápida? Estou mostrando a planta, tá? No vaso, para que não tenha dúvidas que é uma planta de semente e não é enxerto, tá certo? Quem conhece a Gold Fight? O Gold Fate? Olha uma filhona dela. Saiu muito parecida com a mãe. E também é perfumada. Mas se o perfume é diferente do da mãe. Quem tem a Gold Fate conhece o perfume dela. É um perfume único. Essa aqui o perfume é diferente, saiu diferente do da mãe. Olha! Aqui também essa mocinha, que coisa linda. Essa moça aqui é irmã de uma rosa que eu tenho, que está guardada 7 chaves lá em casa, que é uma que eu coloquei o nome de Shadow Moon, Sombra da Lua. Eu vou mostrar para ela depois para vocês em outro vídeo, que vocês vão ver que são parecidas e são totalmente diferentes. Essa aqui, na próxima floração dela, ó, ela vai sair tripla. E essa aqui, como eu tenho prometido para vocês lá, filha da nossa querida Via Láctea, tá? Negrinha, roxeada, lilás. Linda, né? Vou mostrar só mais uma que vai ser tema do próximo vídeo que eu vou fazer para vocês. Essa aqui eu faço questão de segurar na mão e passar aqui para vocês. Vê. Tá? Deixa eu botar ela aqui um pouco mais afastada para a gente conseguir focar melhor. Tá. Ó, essa aqui é a Alice. Tá? Aqui é um enxerto, são 2 enxertos da Alice. Aqui. A Alice é buquê e é perfumado. Para aqueles que têm dificuldade, que dizem que não sente cheiro de rosa do deserto, essa aqui é uma que, se você balançar assim próximo de você, você vai sentir o cheiro. Vamos agora ao assunto que nos interessa. Vamos voltar para o substrato. Para aqueles que estão entrando agora no mundo da rosa do deserto, assisti um vídeo na internet de uma pessoa que já está há muitos anos, um canal enorme,
E às vezes essa pessoa fala que o substrato para rosa do deserto tem que ser apropriado para a marca tal ou aquela outra marca, tá? Então vou logo responder a alguns curiosos. Se eu já usei, usei, tá? Eu não vou falar nome de marcas por uma questão de ética, mas eu vou falar o que compõe dos substratos que eu trouxe e aqueles que já usaram vão saber o que é, tá? Dos substratos que eu comprei para usar aqui para teste, tá? Um era composto por casca de pinos, carvão e chips de coco, pedaços de coco, fibra de coco, tá? E muito bom, muito bom. Um outro também era 70% fibra de coco, né, chip de coco e carvão, também muito bom. Mas para aqueles que conhecem substrato, que já tratam de planta há muito tempo, perceberam uma coisa. Esse substrato é pobre em nutrientes. Ele é excelente para o crescimento das raízes, tá? Mas é pobre em nutrientes. Você vai ter que conhecer bem sobre adubação e tá lá. Aí a pergunta, eu ainda uso esses substratos aqui? Não, não pelo seguinte, não que ele é muito, o preço dele eu não acho caro, tá? Eu não acho caro, até hoje eu vejo pela internet, acompanho, né? Mas o problema é que não tem aqui no nosso mercado local. Eu tive que pedir de fora. E o frete desse substrato, ele praticamente triplicou o preço dele. Então, financeiramente, fica inviável. Eu acabaria pagando mais caro pelo substrato das minhas plantas do que pela planta. Então, não fica inviável. Tá? O substrato ideal para vocês, na minha opinião, ele tem que ter 3 características. Ele tem que se adequar às necessidades da planta, tem que se adequar ao clima da sua região, tá? E isso vocês vão ver o quanto é interessante e faz uma diferença enorme. E uma vez aqui eu estava com o substrato certo, só que no período errado, e perdi uns 30% das minhas plantas. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente lá para vocês. E uma coisa que ninguém falou, mas eu quero falar para vocês, ele tem que se adequar a você. Tem que se adequar a você, a sua rotina, tá? O tempo que você tem aqui de rega, que você tem disponível para estar com as plantas, regando ou não, e a sua condição financeira. Esse é o substrato ideal. Esqueça a marca, esqueça aquela coisa toda. Se você conseguir reunir no substrato essas 3 coisas, será um sucesso, tá? E você vai ver que é simples, que não tem dificuldade, tá? Vamos lá. O que é um substrato para uma planta? O substrato ele tem que ter algumas características bem interessantes, que eu quero levar você agora para o universo do macro, tá? Para você entender de vez o que é um substrato para uma planta, porque o que eu mais vejo aqui, por exemplo, quando eu vou visitar as pessoas, às vezes a pessoa está com um quintal cheio de planta que eu não sei nem o nome, não sei nem o que danado é. Aí o que é que ela faz? Ela pega um bocadinho de areia lá do seu quintal, né? Bota a planta lá, encosta lá e pronto, acabou. Fica aí 5, 6, 7, 8 anos. Aí você chega a ver a planta. Algumas ficam bem, porque não tem necessidades específicas de nutrientes e outras coisas. Mas a grande maioria você vê que estão ali, ó, estagnadas, paradas, meio amareladas, dizendo assim, ei, estou precisando aqui de nutrientes, estou precisando alterar alguma coisa. Então eu quero levar você agora a visitar o macro, entender o que é o substrato em si para a planta, como funciona, para depois a gente direcionar para a rosa do deserto, tá? Olha, o que todo criador de rosa do deserto, todo pessoal que tem um canal no YouTube, comenta e fala e concorda e ninguém discorda, é o seguinte, é que o substrato tem que ser drenável. Eu concordo plenamente, mas eu quero acrescer algo a mais nisso aí. Ele, além de drenável, ele tem que reter água. Parece uma doideira, mas é isso mesmo, ele tem que reter água. Mas reter água na quantidade certa, tá? E o que é essa quantidade? É a quantidade que não vai deixar encharcado ali, que vai ter água suficiente para que as raízes absorvam durante aquele dia, leve, faça a troca, né, de energia e desenvolva. Segunda coisa, ele tem que ser aerado. O que é isso? Ele tem que ter na sua composição granulometrias diferentes. Ele tem que ser composto
de material que sejam de tamanhos diferentes e permitam espaço para que tenha ar. Por que isso? Parece uma doideira, mas as plantas, elas respiram pelas raízes e elas precisam disso. Tá? Se você não sabia, quando olhar para a sua planta agora, vai estar sabendo, já vai olhar para ela de uma forma diferente. Mas as plantas, elas respiram pelas raízes, transpiram pelas folhas e respiram pelas raízes. Essa aeração permite também, tá? Além de aerado, ele tem que ser leve, para que esse espaço permita o desenvolvimento mais fácil das raízes, principalmente a raiz capilar, que dá o nome de capilar por ser fininha. Tá? Essa raiz é a mais importante que tem para as nossas plantas, porque é por ela que ela absorve a água e faz a troca dos nutrientes. Tá? E vou lhe falar agora uma característica interessante. Vocês veem muito nos canais do YouTube das pessoas, ela pega a planta, aí suspende, aí mostra, olha a quantidade de raiz linda, todo cercado de raiz. Tá? Essa aeração, a leveza que está no substrato e essa granulometria que permite isso. Mas eu vou lhe explicar por que isso acontece. A raiz capilar, ela vem crescendo, vem se desenvolvendo, aí de repente encontrou uma granulometria grande, maior. Tá? Ela até tenta contornar, mas quando ela percebe que é muito grande, por alguma razão, ela decide que não, no lugar de contornar, eu vou me multiplicar. Ela simplesmente se divide em 2 ou 3 e continua crescendo. Então, essa granulometria diferente, esse espaço possibilita isso. E esse aumento, esse crescimento dessas raízes, para a planta é uma maravilha, lembre-se, é por ela que ela recebe água e faz a troca de nutrientes. Tá? E outra coisa, esse substrato que está lá, ele tem que fornecer nutrientes para a planta. Tá? Ele tem que ser vivo. Ele tem que ter vida nele. E tem que ter bactérias para fornecer o alimento para a planta na medida certa. Só que o que acontece, tá? É aí o maior problema que todo mundo passa, que vocês vão entender agora um bocado de coisa, preste atenção. O chips de coco, né? Casca de coco, pó de coco, casca de pinos, vocês percebem que ele se molha, ele se decompõe, mas se decompõe aos poucos, devagarzinho. Tá? Esse é o legal. Tá? Ele não se decompõe de uma vez. Ele está lá e ele vai se decompondo aos pouquinhos. E outra coisa, nessa decomposição deles, é interessante porque a fermentação é quase zero. Tá? Ele já se fermentou antes e não esquenta ali o substrato e vai se decompondo aos poucos. Mas mesmo essa decomposição, para aqueles que botam uma rosa dentro desse tipo de substrato, quando ele completa um ano, chega uma hora que ele de repente se decompõe assim, ó, de uma vez. E quando ele se decompõe de uma vez, aí ele compacta. Tá? Se for num período de chuva, de muita chuva, e a planta de vocês for ao relento, ao tempo semelhante aqui à minha, isso é um problema. Tá? Já que eu cheguei nisso aqui, então vou falar agora a experiência que eu falei do substrato certo na época errada, porque eu falei para vocês que o substrato tem que se adequar ao clima da região, tá? Vou falar agora também, já que falei nisso aí, vou falar sobre a areia e o clima da região para vocês entenderem um bocado de coisa. Só que antes de passar para lá, né, quero pedir só um minutinho para vocês, para aquele que é novo, que está aqui, que já nos acompanhou esse tempo todo, tá? Que não é inscrito, se está nos acompanhando até aqui é porque você está gostando do que eu estou falando. Então, lhe faço um convite, se inscreva no nosso canal. Se não quer se inscrever agora, não tem problema. Assista um outro, veja se é o perfil certo para você. Tá? Se não for, também não tem problema. Será sempre bem-vindo. Mas se for o seu perfil, é o tipo de assunto que você quer, a didática com que eu apresento é a didática que você gosta, se inscreva ou indique para alguém que você conheça, tá? Participar também. E vamos lá. Eu, no passado, no início, para ser mais exato, no início da produção, eu também assistia muitos vídeos. E semelhante a muitos que estão aqui assistindo,
eu tinha a ideia que a areia grossa não é adequado para substrato, tá? Hoje a minha ideia é diferente, eu comecei a estudar um pouco mais, entender como funciona a coisa e vejo que ela é necessária. Eu falei para muita gente aqui no meu canal que me perguntaram as coisas, que hoje o meu substrato aqui ele é composto de 25% a 50% de areia, tá? Que ela traz mais malefícios do que benefícios, mas que ela tem 2 benefícios que fazem essa diferença enorme. Tá? Então vamos lá, quais são os malefícios da areia? Primeiro, que ela é pesada mesmo. Tá? Você bota 2 litros de areia num vaso, é praticamente mais de 2 quilos às vezes de peso. Outra coisa, ela é compacta, não compacta na hora que você colocou ali, tá todo direitinho, mas à medida que você vai regando, tá? Ela vai e compacta. E isso dificulta o desenvolvimento das raízes. Impede? Não, mas dificulta. Tanto que você tirar uma planta que desenvolveu dentro desse substrato com areia, você vai ver que ela tem raízes capilares menores. E aquela história de que ela é drenável? Depende. Tá? Drenável vai depender da granulometria dela. Tá? Por isso que o pessoal fala tanto que tem que ser assim, areia grossa, tem que ser areia grossa, areia de rio. Quando eu vou usar areia para minhas plantas mais velhas, eu peneiro. Uso aquelas peneirazinhas pequenas para tirar a parte fininha mesmo e deixar a granulometria maior. Tá? Vou passar agora para vocês outra curiosidade. Quanto mais velha a planta, menos orgânico e mais inorgânico. Ela tolera, por incrível que pareça, ela tolera menos água do que as plantinhas novas. As plantinhas jovens, novinhas, elas toleram, ficam praticamente encharcadas e estão em fase de desenvolvimento, puxa muita água e tolera muito bem. As plantas mais velhas, plantas com 5, 6, 8 anos, não. Se elas ficarem muito tempo encharcado, dá problema. E o ruim das plantas, entre aspas, mais velhas, é que quando ela for lhe mostrar que está dando problema, já é meio tarde o negócio, tá certo? A areia, às vezes ela traz também em sua composição algumas bactérias, algumas coisas indesejáveis. E fica meio complicado você estar lavando areia. Então você tem que ver locais onde você vai comprar, tá? Eu aqui só tenho 3 materiais de construção que eu compro a minha areia para compor uma parte do meu substrato. Mas vamos lá, as 2 vantagens que fazem a diferença hoje para mim, tá? Na areia. Uma é essa aí, de você poder peneirar, ter uma areia mais grossa e ajudar na aeração, como eu tinha falado para vocês no início. E a parte principal e mais importante, tá? Ela é inorgânica. Ela é totalmente neutra. Isso facilita muita coisa mesmo. Quando você tem plantas que está numa cobertura, que você controla a rega, né? Que você tem um controle ali, você, mesmo que o mundo esteja se acabando de chuva lá fora, você pode usar quase tudo. Veja que eu não estou falando tudo, quase tudo como substrato. Mas no meu caso, no meu tipo de plantação aqui, não. Eu não tenho nenhuma planta dentro de casa. Só tenho aqui uma pequena cobertura que eu fiz para o período de chuva desse ano, que foi muito louco, a princípio está no Brasil inteiro isso, tá? Não perder rosas, porque como eu lhe falei, tem muita gente aqui que me compra rosas que são vendedores e com banquinhas de feira e precisam de estar florido. Tá? Mas é só uma pequena parte. Então eu trago também aqui no período de chuva as plantas que estão meio doentes, que precisam se recuperar, aquela coisa toda. E às vezes alguma matriz minha lá para não perder. Mas a grande parte é o tempo. E existe aqui, olha só, no início eu falei para vocês, tá? Eu era totalmente contra a areia. E falei de uma experiência ruim que eu vou falar aqui agora. Eu usava e ainda uso muito o que a gente chama aqui de paú. Em outras regiões do Brasil, o pessoal chama de serrapilheira.
Tá? O que é isso? É as folhas secas que caem, tá? No caso aqui da nossa plantação nativa, que é a caatinga, para vocês entenderem assim, 6 meses de chuva, as plantas verdes, uma coisa, uma loucura, lindo, lindo, lindo. Acaba o período de chuva, aquelas folhas todas caem. Aí começa a se decompor. E aquelas folhas são excelentes para essas características de substratos que eu falei para vocês. Ela permite a aeração, é leve, vai se decompondo também aos poucos e é uma maravilha. Tá? Não perde em nada junto com o carvão e um pouco de adubação de adubo de gado ou de ovelha para o substrato vendido para aí de grandes marcas. Não perde em nada, tá certo? Eu usava muito. Para vocês terem uma ideia, o substrato é tão leve que nesse período agora que venta muito aqui, o meu problema era de rosas quebradas porque o vento derrubava elas, tá? Só que teve um ano que o período de chuva foi muito forte. E foi justamente também nesse período que eu falei para vocês que vai se aproximando um tempo que essa decomposição ela aumenta. E ela aumentou muito. E as minhas plantas começaram a ficar encharcadas. A água não drenava como deveria drenar. Estava retendo água além do que ela precisava. E as chuvas não paravam. E quem tem rosa do deserto sabe que isso é um desastre. Quando eu comecei a chegar, tinha todo dia uma rosa para jogar fora, outra rosa para jogar fora. Eu, desesperado, procurei na internet, querendo saber se poderia furar os vasos para ficar mais aerado. Não encontrei ninguém que falasse sobre isso. Se você não encontrou ninguém que teve essa dúvida, pode, não tenha medo não. Se sua planta tiver, já pode furar o vaso. Não tenha medo de furar seus vasos não. Tá? E eu perdi quase 30% das plantas que eu tinha. Não era muitas plantas, não. Estava em torno ainda naquele tempo aí de umas 100 plantas, alguma coisa. Mas foi um prejuízo grande. E foi bom aquilo, a gente aprende com os erros. Foi quando eu comecei a tirar o meu preconceito com areia. E começar a crescer areia no meu substrato. Tá? Hoje o meu substrato ele é composto praticamente de areia, carvão. Tá? O carvão é muito importante. A função do carvão ele é mais o seguinte, tá? A principal função dele, ele é fitoterápico. Ele ajuda a combater um bocado de bactérias que tem lá, principalmente porque eu uso muito adubo de ovelha ou de gado. Uso também, como eu falei para vocês, o nosso paú, que em alguns cantos aí são chamados da serrapilheira, e a areia grossa. E estou testando uma coisinha que eu vou já mostrar para vocês, porque eu estou vendo aqui que o vídeo já está ficando demorado, tá? Então a gente vai já encerrar, mostrar e a gente complementa depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser que fale mais alguma coisa, bota aí nos comentários que a gente vê. E outra coisa, se você não deu like e ainda está gostando, não esquece não, mete o dedão aí, tá certo? Vai ajudar muito para que o YouTube possa passar isso para outras pessoas. É praticamente isso, mas ele varia dependendo do período do ano. Por isso que eu disse que ele tem que se adequar ao clima do seu local. Por exemplo, no meu período de seca aqui, dos 6 meses que não chove, o que eu faço? Eu aumento o orgânico, eu aumento aqui o adubo ou de gado ou de ovelha. Eu uso mais de ovelha, de gado é pouco, tá? Eu encontrei uma pessoa de uma cidade a 100 e poucos quilômetros daqui de Natal, que tem uma criação muito grande, e ele vende os adubos, vende só a quantidade mínima são 10 sacos. No início era um pouco complicado, eu dividia com o pessoal, mas hoje o meu cultivo aqui já possibilita eu comprar os 10 sacos grandes de adubo e diluir com os outros. Fica ali tudo armazenado e é até bom pelo seguinte, se você pensa em usar adubo, tome muito cuidado com uma coisa. O que é essa coisa? Por mais que ele esteja curtido, às vezes ele não está muito bem curtido. Tá? Então o que eu faço aqui, mesmo ele chegando aqui, você vê que está curtido, está só o pó, eu boto ele dentro de uns baldes, tá? Deixo ele úmido e deixo lá. E vou revirando ele e eu vejo que às vezes ele ainda fermenta, esquenta, até eu ter certeza que ele está totalmente curtido para poder usar no meu adubo. Tá? E isso no início eu não fazia e deu errado muitas vezes. Às vezes queimou muitas raízes aqui porque ele começou a fermentar e queimou muitas raizinhas capilares. Eu tive que retirar as plantas e ficar me perguntando se usar aquele tipo de adubo era uma boa medida ou não. Mas eu garanto para vocês que é muito bom. Tá?
desde que você faça da maneira certa. É composto de areia, como eu estava falando, o carvão, que tem a sua função fitoterápica, além da parte das bactérias, né, que ele retém, ajuda a deixar mais leve, tá, o substrato, e ele funciona como se fosse uma bateriazinha, uma reserva. Ele acumula não só, à medida que vai se decompondo, que os adubos que estão ali vão sendo lixiviados, vão saindo pela água, ele retém uma parte. É por isso que você não pode exagerar na quantidade do carvão. Eu uso aqui no máximo 25 ou 30% de carvão no meu substrato. Em alguns casos muito raros é que eu ultrapasso um pouco, mas não passa disso, entre 25% e 30%. Tá? Daqui a pouco eu vou já mostrar alguns aqui para vocês e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? E ele retém um pouco, né, desse adubo e funciona como uma reserva. E eu percebi também que a falta dele, hoje eu não deixo faltar de forma nenhuma pelo seguinte, eu percebi também que no período de chuva, as plantas que deram problema eram as que não tinham carvão. Tá? Outra coisa que eu acho bem interessante para vocês, tá longo o negócio, mas se você está até aqui é porque o assunto está bom. Tá? Adubo de minhoca, humus de minhoca. Eu criava minhoca, eu tinha minhocária aqui, hoje eu não tenho mais, tá? Porque a minha cultura praticamente ficou nessas moças aqui. Eu só recomendo, não é regra, é uma recomendação minha e eu vou dizer por quê. Você usar humus de minhoca em plantinhas jovens, tá? Por quê? O humus de minhoca, ele vem com algumas minhocazinhas bem novinhas e às vezes com ovos. E dentro daquele substrato, ela começa a desenvolver e se proliferar. E chega uma hora que a quantidade de minhocas que está ali, ela não deixa mais o seu substrato secar. Ele permanece sempre úmido e dá uma compactação. Tá? E isso para as plantas mais velhas é um problema. As novas não, porque o desenvolvimento, como eu falei para vocês, é muito rápido e a quantidade de nutrientes que ela puxa é bem maior. Tá? Então, é uma recomendação minha, fica a critério de vocês. Tá? Tá um pouco longo, então vamos lá mostrar para vocês uma parte dos meus substratos, algumas experiências que eu estou fazendo, para a gente poder encerrar e ele não ficar longo demais. Se você tiver mais alguma dúvida, achou que faltou alguma coisa, porque eu sei que faltei, como eu falei para vocês, é um assunto muito amplo, é muito grande, daria para passar o dia inteiro aqui a gente falando sobre isso. Tá? Pode descrever aí que lá na frente a gente vai separando e faz outros vídeos. Tá? Vamos dar uma voltinha bem rápida para eu mostrar aqui algumas coisas para vocês, algumas curiosidades. Ó, já que a gente está falando sobre adubo, eu trouxe essas duas mocinhas aqui, ó. Tá? É outra paixão minha. É uma planta que muita gente tem dificuldade de criar. Tá? Essa aqui é uma Phalaenopsis. Essa aqui é uma Denphal. Mas por que eu trouxe ela? Elas disseram que ia colaborar aqui. Então a colaboração é aqui, ó. A gente está falando de adubo, ou de adubo não, de substrato. Esse aqui é o substrato, ó, dessa moça. Um tronco. Um tronco de mangueira. A gente está falando de substrato. Olha o substrato dessa moça aqui, o que é, ó. Argila expandida, carvão e um pouquinho de brita. E aqui embaixo, como as raízes estavam muito grandes, eu ia mudar ela de vaso, eu coloquei, ó, casca de pinos. Tá? Mas substrato fraco, pobre. É? Fraco, pobre? Olha as folhas, a beleza. Olha só o brilho dessas folhas. Olha as flores. Por que isso acontece? Você lembra eu falando ali, você tem que respeitar e entender, né, a necessidade da planta de substrato e nutrientes. Tá? Eu forneço, tem um substrato aqui que possibilita com que as suas raízes não sofram, tem um pouquinho de nutriente e eu forneço outros nutrientes de adubos. Tá? Que isso vai ser um outro vídeo lá para frente. Linda, não? Vamos ver outras coisas aqui. Uma das minhas arábicos.
essa planta é nova, tem 1 ano e pouco. Eu sei que brevemente ela vai estar um monstro aqui, tá? Eu estou testando nas arábicos, nessa aqui, ó. Essa aqui é de galho, esse aqui é um galhinho, tá? Vejam aqui, aqui é outro galho. Ele estava florido, ele floresce daqui e vem todinho. Caiu por causa das chuvas por aqui, tá? Mas quando ele está florido aqui até em cima, fica uma coisa, um espetáculo lindo. Como eu falei para vocês, ó, plantas mais velhas, menos orgânico e mais inorgânico, tá? E a adubação altera também, tá? A planta mais velha, a adubação você vai usar mais para manutenção, seria o 10-10-10. As plantas mais jovens, tá? Aí você aumenta um pouco mais de fósforo e potássio e um pouco menos de nitrogênio. O nitrogênio delas aqui eu forneço praticamente do adubo de ovelha ou de gado. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é caqueira. Carvão, areia grossa e o adubo de ovelha. Por que eu estou usando a caqueira? A caqueira, aprendi com o pessoal dos bonsai, tá? A gente tem que ver o que é que os outros fazem. E eu imaginei o seguinte, poxa, os caras que pegam um vasozinho pequeno, botam uma planta lá, um vasozinho minúsculo, controla o desenvolvimento, o crescimento dessas plantas. E às vezes fazem até botar fruto. Porra, esses caras são... né, tem muita coisa para ensinar. Então fui ver o que é que eles faziam, conhecer um pouco do substrato deles, de adubação. E achei isso aqui legal, tá? Eles usam a caqueira. E eu estou testando aqui para ver se dá certo também nas minhas rosas. Até agora tem dado, tá certo? Quais as vantagens da caqueira? Ela é mais leve do que a areia, tá? Isso deixa mais leve. Ela dá uma granulometria diferente, ó. Lembra que eu falei das raizinhas capilares, de encostar e desenvolver maior. Quanto maior a planta, maior a granulometria. Quanto menor a planta, menor a granulometria. Até agora tem dado excelente. Essa aqui, quando eu transplantar, vou também botar a caqueira. Eu não vou falar de proporções, porque como eu falei para vocês, o tempo, o clima da região é que vai determinar isso. Ó, aqui também, ó, tem dado excelente. Aqui também são minhas arábicos, tá? Aqui é o trabalho genético que eu estou fazendo, para lá na frente vender sementes de arábicos para vocês. O que a gente quer é isso aqui, ó, que ela cresça assim. Ó, as coresinhas marrom, a black skin, né? A casca negra, aqui arábico, ó. Outra característica, por exemplo, eu mostrei ali as minhas orquídeas para vocês, necessidades diferentes, tá? A arábico, ela absorve, eu percebi que ela absorve melhor o nitrogênio do que a obeso, tá? Ela tem muito mais facilidade de absorver o nitrogênio do que a obeso. E falando em contraste, já que a gente falou sobre orquídeas, para aqueles que conhecem orquídeas e amam, existe uma orquídea que ela vai contra tudo isso que eu falei para vocês de substrato, que é a Vanda. A Vanda é incrível, gente. Se você inventar de botar ela no substrato, o negócio está errado. Ela é assim, é raiz livre, solta as raízes e deixa crescer, tá? Vamos lá, pessoal, já está muito longo, a gente vai parar por aqui, depois faz um outro, tá? Todos aqueles que nos acompanharam até aqui, tem um feriado muito gostoso para vocês, especial. Botem aí nos comentários o que vocês achou e sugestões para outros vídeos que vocês queiram. Não esqueçam de deixar o joinha se gostou, tá? E se não gostou, faz uma maldade, cara. Manda para um inimigo teu. Um abração a todos. Tchau.